Amém, meus queridos? Bênção do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Levítico e o que vimos até aqui? Vimos que esse livro, ele começa falando sobre a legislação de Deus acerca do culto divino, como o povo deveria prestar culto ao Senhor, como o povo deveria adorar ao Senhor. E os 7 primeiros capítulos de Levítico se dedica a tratar deste tema, a tratar deste assunto, do culto a Deus. O Senhor instrui o povo a adorá-lo através dos sacrifícios, e nós temos 5 tipos de sacrifício: sacrifício de holocausto, oferta pacífica, manjares, pelo pecado e pela culpa. Os capítulos de 8 a 10 irão registrar a consagração dos sacerdotes. Os sacerdotes são separados e nós temos o primeiro ofício sagrado a partir então da consagração de Arão e seus filhos e mais um grupo de levitas ao Senhor. Os capítulos de 11 a 15 irão tratar sobre leis acerca de santidade, a santidade do dia a dia, na vida cotidiana. O povo deveria se afastar de práticas pecaminosas e se voltar para Deus, vivendo uma vida de retidão, uma vida de justiça e de integridade. Dentre essas várias leis que regulamentavam a vida cotidiana, nós temos um trecho considerável sobre a lepra. A lepra era o pior mal daquela época, dos tempos bíblicos, era uma doença terrível, que era responsável pela morte de milhares de pessoas, e quem era cometido dessa doença praticamente recebia uma sentença de morte, porque não havia cura até então para este mal no antigo mundo, na idade antiga. E a partir do capítulo 16, nós temos uma nova seção do livro de Levítico, onde vai tratar sobre uma festa que era muito importante, uma festa sagrada para o povo de Israel. No calendário judaico, nós temos 7 celebrações: Páscoa, Pentecostes, primícias, nós temos trombetas, tabernáculos, mas a principal celebração para o povo de Israel era uma festa conhecida em hebraico como Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Era o mais solene dia sagrado de todas as festas israelitas, e ele ocorria uma única vez no ano, no mês de Tisrei. Esse era o nome do mês no calendário hebraico. Era o 7º mês no calendário hebraico, que corresponde aos meses de setembro e outubro do nosso calendário. A importância dessa celebração, ela é mostrada no capítulo 16 e, sobretudo, no verso 34 do capítulo 16, quando o Senhor Deus diz assim para o povo: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o capítulo 16... ele vai tratar sobre o dia da expiação nacional, o dia do perdão nacional. E esse capítulo pode ser muito bem dividido em 2 partes. Primeiro, dos versículos de 1 a 14, nós temos aqui a preparação do sacerdote para este dia solene, para esta festa tão sagrada. E o sacerdote, ele deveria tomar algumas medidas para estar preparado para o dia da expiação nacional, para ministrar essa festa sagrada ao povo. Primeiro, ele deveria entrar somente no dia estipulado por Deus. Ele não poderia entrar a qualquer hora, em qualquer momento em que ele bem entendesse no Santo dos Santos. Havia um dia estipulado, um dia específico, em que ele poderia entrar no Santo dos Santos, e esse dia era exatamente o dia do perdão nacional. É interessante destacar que os sacerdotes da antiga aliança eram limitados pela própria lei. Eles não poderiam entrar quando quisessem, nem quantas vezes quisessem.
eles só poderiam entrar uma única vez. No caso, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar no Santo dos Santos uma única vez. Mas Jesus, ele mudou isso. Quando ele morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo e o acesso foi liberado. E hoje nós temos acesso irrestrito e ilimitado à presença do nosso Deus. E essa é uma das grandes vitórias do Calvário. Nós temos acesso à presença de Deus pelo mérito do sacrifício de Jesus. Segundo, ele deveria colocar de lado suas vestes magníficas. Está no verso 4. Havia toda uma indumentária que vestia o sumo sacerdote e que o identificava como líder, como o líder espiritual da nação. Ele usava um manto de vestes talares, ou seja, de várias cores, um peitoral, uma mitra, onde em cima tinha a frase santidade ao Senhor. Então havia toda uma indumentária magnífica que o apresentava como líder de toda a nação no aspecto religioso. Mas nesse dia, especialmente no dia do perdão nacional, ele deveria se vestir com simplicidade, ele deveria apenas estar com um manto de linho, e essas eram as vestes dos demais sacerdotes. Apenas o sumo sacerdote se vestia diferente. Os demais sacerdotes se vestiam de linho, e o linho representa justiça, santidade, pureza, e ele deveria entrar no Santíssimo Lugar vestido simples, com humildade. Isso fala da humanidade de Cristo, o estado de humilhação. Ele abriu mão da sua glória, do uso livre dos seus atributos, para viver como homem e sofrer as necessidades que todos nós sofremos, passar pelas privações que nós passamos. A Bíblia diz que ele teve fome, teve sede, sentiu cansaço, se entristeceu como qualquer ser humano. E isso fala então da humilhação de Cristo, do seu esvaziamento por nós, e era necessário que ele assim o fizesse. No final do versículo 4, também determina que o sacerdote deveria se banhar. Então nós temos aqui a primeira atitude, que era banhar-se, depois vestir-se com essa veste de linho, para finalmente entrar no lugar santíssimo. E o ato de banhar-se aqui, já que nós estamos olhando para o sumo sacerdote como uma figura de Cristo, então é evidentemente que Jesus, ele não tinha pecado, ele não precisava se purificar de nada, porque ele nunca pecou. Então o que é que representa, o que é que simboliza o banhar-se do sumo sacerdote, olhando para Cristo, para a obra de Cristo? Fala de que ele se consagrou por nós. Jesus não se consagrou por ele, porque ele nunca pecou, mas ele se consagrou por nós, em nosso lugar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele vai declarar, que ele se fez pecado por nós, né? Que ele tomou o nosso lugar naquela cruz maldita, aquele lugar de maldição, mas ele mesmo não tinha pecado. E o próprio Senhor Jesus declara isso. João 17, 19 diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em último lugar, em penúltimo lugar, melhor dizendo, ele fazia uma oferta pelos seus próprios pecados. Versos de 6 a 11, agora, depois de banhado, vestido, ele deveria oferecer um sacrifício a Deus, por ele mesmo, porque assim como os demais homens, ele pecava. Por ser sumo sacerdote, ele não estava acima do bem e do mal. Então ele deveria se oferecer um sacrifício, um novilho a Deus pelos seus próprios pecados. E aqui nós temos uma imagem linda da obra de Jesus, porque Jesus não ofereceu nenhum sacrifício a Deus por ele, mas ele se ofereceu a Deus por nós. O sacrifício era o próprio Cristo. Ele se entregou, ele se ofereceu como sacrifício. E agora sim, por fim, ele entrava no Santo dos Santos. Versos de 12 a 13 declara esse momento, registra esse momento de que ele entrava no lugar santo dos santos. E ele deveria entrar sozinho. Verso 17, ele deveria ficar só. Ninguém poderia acompanhá-lo. Isso fala de que a salvação só é mediante a obra de Cristo. Em nenhum outro há salvação. Todos os sacerdotes entravam no lugar santo ali,
várias vezes ao dia, talvez, para repor o azeite do candelabro, o incenso do altar do incenso, para nos sábados trocar o pão da mesa da preposição, mas só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, sozinho, ninguém o acompanhava. Jesus, sozinho, subiu à cruz, venceu o pecado, triunfou sobre a morte, sobre o império das trevas, e hoje está sentado à destra do Pai, reinando sobre as nossas vidas. E só Ele pode salvar. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A segunda parte do capítulo 16 vai falar sobre o segundo sacrifício que é oferecido aqui nesse dia tão solene. Então, primeiro, o sacerdote oferece um sacrifício por ele mesmo. Mas agora, ele vai oferecer um sacrifício por todo o povo, por toda a nação. Versos de 15 a 34. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção apenas para os versos 15 e de 20 a 22. Então vamos ler, por gentileza. Verso 15 do capítulo 16. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Nós temos então aqui a oferta dos dois bodes. Mas é interessante destacar, meus irmãos, que o autor sagrado não usa aqui no plural as ofertas, mas ele vai falar da oferta. Então, os dois bodes que eram oferecidos, eles eram para Deus como uma única oferta. Não eram duas ofertas, mas uma única oferta. Mesmo sendo dois bodes oferecidos ao Senhor aqui nesse dia tão sagrado. E nós temos aqui então os dois aspectos da obra de Cristo, representado em cada um desses bodes. Tanto o primeiro como o segundo, tanto o bode imolado como o bode emissário, representam aspectos da obra de Cristo. Nenhum deles representa uma outra coisa a não ser Jesus, a não ser Cristo. Um fala de um aspecto do sacrifício de Cristo e o outro fala de outro aspecto da obra de Cristo. Então vamos entender cada um deles. Primeiro, o bode imolado. O que é que acontecia? O sumo sacerdote, depois de retornar da aspersão do sangue, que ele havia levado até o lugar santíssimo, o sangue que ele levou por ele mesmo, pelos seus próprios pecados, para cobrir os pecados dele. Essa era a primeira oferta. Quando ele voltava, então ele pegava o bode, que era designado, e era lançado sorte entre os dois bodes. E um era escolhido para ser imolado, e o outro era escolhido para ser abandonado no deserto. Então o primeiro, ele pegava o primeiro bode, e ele imolava, ele matava esse bode. E esse bode era oferecido por toda a congregação, por todo Israel. Esse primeiro bode, ele fala de Cristo como sacrifício perfeito por nós. Fala de Cristo se oferecendo pelo seu povo, morrendo pelo seu povo, porque o bode morria por toda a nação, por todo Israel. Então, esse primeiro bode aponta para Cristo como sacrifício a Deus por nós. Isaías capítulo 53, verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, Cristo se entregou por nós. Ninguém tomou a sua vida. Ele mesmo declara em João 10:18: a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Então ele se entregou por nós.
como sacrifício vivo, como sacrifício agradável a Deus, para que através do seu sacrifício bendito pudéssemos ter a nossa salvação. Esse primeiro bode também aponta para o sacrifício de Cristo, para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua angústia. Hebreus capítulo 9, verso 11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isaías apresenta Jesus como servo sofredor. Esse é o tema do capítulo 53. Jesus, ele passou por vários sofrimentos para nos redimir. O sofrimento físico, os cravos, a cruz de espinhos, os açoites. Ele também passou pelo sofrimento emocional, sendo desprezado, rejeitado, abandonado. Ele também passou pelo sofrimento espiritual, quando ele carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Quando Deus jogou sobre ele os pecados do seu povo. Esse primeiro bode, então, ele fala de Cristo como sacrifício perfeito. Ele fala de Cristo como sacrifício a Deus, mas ele também fala do preço da nossa redenção. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A nossa redenção, ela custou a vida do Filho de Deus. Não existe pecado, meus irmãos, que o sangue de Cristo não possa remover. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. E esse primeiro bode imolado, ele fala do preço da redenção pela nossa vida. O preço da nossa redenção. Mesmo que os seus pecados sejam grandes, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar. O profeta Isaías fala ao povo o seguinte, Isaías 1,18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então não há pecado tão terrível que o sangue de Cristo não possa remover, que ele não possa perdoar, que ele não possa cobrir, que ele não possa apagar. O sangue de Jesus é poderoso. Mas nós temos aqui um segundo bode. Diferentemente do primeiro, que era escolhido para ser sacrificado no lugar do povo, toda a nação, isso fala de Cristo morrendo pelo Israel espiritual, por nós, pelos eleitos. Nós temos o segundo bode, que é o bode emissário. Então o que é que acontecia logo a seguir? Logo que o sumo sacerdote voltava do lugar santíssimo, e havia aspergido o sangue desse bode que foi morto, que foi imolado no lugar do povo, ele então tomava o segundo bode. E o que ele fazia? Ele então pegava a sua mão e colocava na cabeça desse segundo bode. E havia ali uma cerimônia de transferência de pecado. Então, aquele bode, ele simbolicamente, ele tomava sobre ele os pecados de toda aquela nação, de todo aquele povo. Depois dessa cerimônia, alguém se prontificava a pegar o bode e levá-lo para fora do arraial, para longe, para o deserto. E ali aquele bode morreria de fome e de sede.
Esse segundo bode, assim como o primeiro, ele fala também de Cristo. Cristo não apenas morreu em nosso lugar, mas ele sofreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Mais uma vez, Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus tomou o meu e o seu pecado sobre ele, e ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós. É isso que Paulo diz, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, os teólogos chamam isso de imputação. A culpa, ela tem que ser paga, e não pode ser varrida para debaixo do tapete. Deus transferiu esse infinito débito para um substituto. Jesus Cristo se colocou no lugar dos pecadores. O insuportável peso de nossas culpas lhe foi imputado, e ele afundou sob o peso do pecado. O bode emissário fala desse aspecto da obra de Cristo. Ele tomou sobre ele o meu e o seu pecado, e ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus hoje. Feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o amor de Deus, meus irmãos. Substituição é o verdadeiro nome do amor. O amor sacrificial que se dispõe até mesmo a morrer. O verdadeiro amor que vem de Deus. O amor que é capaz de ir até as últimas consequências, de se fazer odioso aos olhos do Pai. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz. Ele diz: por que me desamparastes? Porque naquele exato momento Jesus tomou sobre si o meu e o seu pecado, e ele pagou o preço para que hoje pudéssemos ser amigos de Deus, ter comunhão com Deus. Um trecho do livro Deus Salva os Pecadores, editado pela CPAD, descreve o sacrifício de Cristo da seguinte forma: olhe para ele pendurado na cruz. O que ele está dizendo a você com o seu sacrifício? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, que tudo está preparado. Vinde a mim, porque convosco farei um concerto perpétuo. Olhe para ele, veja seu amor por você. O sangue de Jesus está fluindo para todos os tipos de pecadores, tirando deles a sua culpa, sua vergonha, sua perda, suas lágrimas e desespero, dando-lhes uma vida inteira nova. Jesus está lhe dizendo neste exato momento: não quero que você carregue seu fardo nem mais um instante sequer. Deixe que o castigo que sofri na cruz lhe traga paz, seja curado através dos açoites que eu recebi. Essa é a obra de Cristo por nós. Essas palavras do autor deste livro reverberam a declaração de Pedro na Nova Versão Transformadora. Esse texto está assim, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos sarados. Aleluia. Por fim, meus irmãos, nós temos no capítulo 17 a proibição em relação ao sangue.
sobretudo os versos 10 e 11, acompanha comigo do capítulo 17. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Antes de expor o capítulo 17, que trata da proibição de sacrificar animal fora do tabernáculo e de ingerir sangue, nós precisamos considerar duas questões. Para entendermos aqui o capítulo 17, você precisa compreender duas questões. A primeira, os israelitas viveram por mais de 400 anos no Egito. O que é que eu quero dizer com isso? Que foi tempo suficiente para este povo, o povo de Deus, que viveu no Egito, pudesse absorver parte da cultura egípcia. Não era à toa que muitas vezes, quando eles se encontravam em dificuldade lá no deserto, eles ficavam lembrando das cebolas do Egito. Por isso que eu não gosto de cebola, porque eu sempre fui um cidadão de Canaã, né? Então quem gosta de cebola, eu fico duvidando dele aí, né? Brincadeira. Mas eles ficavam lembrando do Egito, lembrando da carne no Egito. Todo dia Deus mandava o maná. Deus também mandava carne às cordonizes. Deus sustentava esse povo, fez jorrar água da rocha para sedentar a sede do povo. Mas esse povo continuava lembrando do Egito. Então 400 anos é muito tempo. A bem da verdade foi 430 vivendo no Egito. E eles acabam absorvendo partes da cultura egípcia. Por isso que Deus, ele é claro aqui no capítulo 17, em proibir que eles pudessem sacrificar animais em qualquer lugar, a não ser no tabernáculo, sob uma supervisão sacerdotal, e que eles também comessem comida com sangue, porque era uma prática comum no Egito, onde se prestava culto a Deus, aos deuses do Egito. Uma segunda consideração importante para entender o capítulo 17 é que um grupo de egípcios acompanhou o povo de Israel quando saíram lá do Egito para Canaã. E esse grupinho, eles causaram muitos problemas para o povo e para a liderança. A Bíblia vai chamá-los de mistura de gente ou multidão mista. Algumas versões chamam de turba. E eles vieram a causar muitos problemas no meio do povo. O capítulo 12, verso 38 de Êxodo, vai falar desse grupo que saiu com os judeus para Canaã, esses egípcios que saíram com eles. Números, capítulo 11, verso 4, também vai falar deles. Capítulo 18, versos 18 e 20 de Números 11, e versos 31 e 33 de Números 11, também vai falar desse grupo, e todas as vezes que eles são mencionados, é mediante problema, causando problema, gerando dissensão, levando o povo à rebelião, fazendo o povo murmurar, fazendo o povo pedir carne. Então esse grupinho aqui, estava lá no meio do povo, não deveriam nem estar, o povo não deveria ter permitido que eles fossem com eles para Canaã, mas eles permitiram, e eles acabaram influenciando o povo muitas vezes, fazendo o povo se rebelar contra o Senhor. Então parece razoável assumir que esta multidão procurava continuar os seus cultos e festivais pagãos lá do Egito. Eles queriam continuar praticando no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Por isso o Senhor vai chamar aqui esse tipo de culto a demônios, que está no verso 7. O Senhor chama de culto a demônios. E havia realmente um culto praticado pelos egípcios a uma figura mítica chamada de sátiro, que era um bode. E esse tipo de culto ainda hoje é praticado em rituais de magia negra, onde se sacrifica bodes. Então é o sátiro, que vem lá do Egito, da cultura egípcia. E eles possivelmente queriam praticar esse tipo de culto
no meio do acampamento do povo de Israel. Por isso, cuidado aqui com a dieta do povo e como esse povo iria sacrificar o animal mesmo para o consumo. Então, as regras sobre abate de animais e o consumo de sangue, ela tem a ver exatamente com esses dois fatores. Os irmãos entenderam? Primeiro, o povo passou muito tempo no Egito, acabou absorvendo parte da cultura. Segundo, alguns egípcios foram com o povo para Canaã. Por que Deus, então, ele proíbe o consumo de sangue com a comida? Antes precisamos entender que o Senhor começa falando aqui para o povo no capítulo 17, sobre eles não matarem nenhum animal fora do tabernáculo. Então, mesmo para o consumo, eu não estou sacrificando, eu estou matando aqui para me comer, para me consumir. Então, você tem que ir até o tabernáculo e matar na porta do tabernáculo. Mesmo para comer, mesmo para consumir, teria que ir até o tabernáculo e matar na porta do tabernáculo. Por que isso? E onde está isso? Versos de 3 a 5, acompanha comigo. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Então, embora o animal não fosse oferecido como sacrifício, os israelitas tinham que apresentá-lo perante o Senhor do tabernáculo. Por quê? Por duas razões. Primeiro, ajudava a impedir qualquer sacrifício a falsos deuses. Você já imaginou? O povo estava longe do tabernáculo, longe da supervisão de um sacerdote, de um levita. Eles poderiam muito bem, ao imolar o animal, mesmo para consumir, poderiam consagrar o animal a algum deus, alguma divindade. E ali na porta do tabernáculo teria a supervisão de um sacerdote que não permitiria que isso acontecesse. Mas uma segunda razão pela qual o povo deveria levar o animal até a porta da tenda era para lembrar os israelitas que toda comida que ia à mesa provinha do Senhor. Então eles iam para o tabernáculo, imolavam na porta da tenda, levavam para casa e eles lembrariam que aquele animal foi Deus que deu. Foi o Senhor que os abençoou para que eles tivessem como se manter ali no deserto. Deus não queria que o seu povo, então, praticasse a idolatria. Eu queria, caminhando aqui para o fim, só peço a você mais uns 5 minutinhos, para a gente concluir aqui esse capítulo. Agora nós temos as razões pelas quais o povo não poderia comer carne com sangue. Verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Eles não deveriam ingerir sangue. A vida, ela é sagrada, porque ela pertence a quem, meus irmãos? A Deus. E como sinal de respeito pela vida e pelo próprio Criador, nenhum israelita poderia comer sangue, pois a vida da carne está no sangue, e é um fato. Se você perder todo o sangue que há no seu corpo, você vai morrer. Vai perder a vida. Pelo menos a vida biológica. Você vai perder. Então a vida está no sangue nesse sentido. De que se você perder todo o sangue do seu corpo, você vai deixar de viver, você vai morrer. Deus, ele então proíbe comer e beber sangue por 3 razões. Primeiro, para o povo de Israel aqui, desencorajar práticas pagãs. Comer sangue era uma prática pagã muito comum naquela época. Algumas religiões falsas da época bebiam sangue como parte dos seus rituais religiosos. E isso era feito geralmente com a intenção de ganhar as características do animal. Por exemplo, resistência, eles bebiam o sangue do cavalo. Força, né? De uma ave, visão, velocidade, por exemplo, de um leopardo. Então eles bebiam o sangue do animal com a intenção de ganhar as características daquele animal, em um culto pagão.
O povo de Deus deveria confiar apenas no Senhor e não ingerir sangue para ter força, porque a força deste povo vinha de Deus, vinha do Senhor. Segundo, eles não deveriam ingerir sangue para preservar o simbolismo do sacrifício. Levítico, ele fala de sangue 93 vezes. É um açougue, né? 93 vezes ele vai falar de sangue. Como vimos aqui no capítulo 17, orienta os judeus a não comerem sangue. A questão do sangue nos lembra os efeitos danosos do pecado. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A única maneira de aniquilar o peso do pecado é com a morte. Assim temos todo o sistema levítico de cultos, culminando com o dia da expiação, onde morte, sacrifício, sangue e substituição estão presentes. O sangue dos animais sacrificados cobria o pecado do transgressor, e esse era o princípio fundamental do uso do sangue para expiação. É disso que trata exatamente aqui o versículo de número 11. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer o quê? Expiação pela vossa alma. Então a única forma de expiação era por meio do sangue, por isso proibia-se comer sangue ou carne com sangue. Em outras palavras, por que os judeus não deveriam comer carne com sangue? Porque o sangue era o símbolo da redenção que viria. O sangue apontava para o sacrifício do Messias, do Cordeiro de Deus. Então eles deveriam se abster de sangue, porque o sangue lembrava disso. E o sangue era derramado nos sacrifícios como preço da redenção. Em último lugar, eles não deveriam ingerir sangue, porque eles estariam sendo protegidos de infecções. É isso mesmo. Eu não sei se você sabe, mas muitas doenças mortais são transmitidas através do sangue. Então o sangue poderia estar contaminado e poderia causar doenças e até levar o povo à morte. Ainda hoje existem várias doenças que são transmitidas através do sangue. Hepatite, por exemplo, a AIDS, por exemplo, são doenças que são transmitidas através do sangue, do contato com o sangue contaminado. Então Deus estava protegendo o povo para que eles fossem saudáveis. Então ingerir sangue não é saudável. Cientificamente falando, não é saudável ingerir sangue. É lógico que se você está precisando, vai fazer uma cirurgia, precisa, às vezes até de uma transfusão, né? Mas o sangue ele passa por uma bateria de testes. Para isso nós temos o Hemócio aqui. Em toda a cidade tem um hemocentro para testar as enzimas, né? Tudo direitinho ali, se não tem nenhuma infecção. É feito testes antes, né? Para saber se você pode ser um doador, porque o sangue não pode estar contaminado. Então o sangue ele é um veículo de infecção. Então Deus estava protegendo o povo também de doenças infecciosas. A igreja, ela precisa encarar carne com sangue de que maneira? Porque nós vimos aqui como era no Antigo Testamento. Eu quero terminar aqui agora. Como é hoje? Hoje, a proibição, ela continua. Um cristão, ele deve se abster de carne com sangue. É pecado comer carne com sangue hoje? A igreja primitiva, ela se reuniu em um concílio para discutir essas questões. Uma delas era carne com sangue, comida com sangue. Atos capítulo 15, versos 28 e 29, nós temos aqui a conclusão que a igreja chegou sobre essa deliberação. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então nós temos aqui a conclusão do concílio de Jerusalém. Porque muitos gentios, ou seja, não judeus, estavam se convertendo à fé cristã.
e agora eram cristãos, e alguns judeus cristãos estavam incomodados porque esses gentios não eram circuncidados. E porque eles comiam comida com sangue, porque eles continuavam participando das festas da sociedade. E houve uma discussão ali. E a igreja se reúne para deliberar sobre essa questão. E eles chegam a essa conclusão. Na verdade, não é uma determinação, como você pode ver. É um conselho. Vos abstenham. Não é uma ordem aqui, mas é uma orientação. Que os cristãos deveriam se abster. Por que eles deveriam evitar essas práticas? A pergunta, então, é essa. Porque é aconselhado que eles evitem essas práticas. Porque o elo que liga cada um desses 4 requisitos, você prestou atenção, que são 4? Coisas sacrificadas aos ídolos, sangue, carne sufocada e relações sexuais ilícitas. O elo que liga essas 4 coisas é a idolatria. Especialmente, cada um deles estava associado diretamente à forma de culto pagão, que era comum nas áreas onde Deus estava chamando os gentios para a igreja. Comida sacrificada aos ídolos tinha a ver com as carnes que antes de serem levadas ao açougue ou à mesa, eram oferecidas aos ídolos no ritual. A questão da fornicação, da relação sexual ilícita, era muito comum nos cultos pagãos, terminava em orgia, em bacanal. Tinha muita questão de beber o sangue, como um ritual de ganhar força, sabedoria, do animal que havia sido sacrificado. Então, o objetivo aqui não era proibir, mas orientar a se abster, porque isso estava muito ligado naquela época ao culto pagão, à adoração a ídolos e a demônios. Observe a razão expressada aqui por Tiago para listar essas proibições bem particulares. No verso 21, eu coloquei aqui na NVI, para você entender melhor. No verso 21, no capítulo 15, Tiago vai explicar, de Atos, eu estou em Atos, né? Ele vai explicar, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas, todos os sábados. Qual era a preocupação de Tiago? Não havia ainda templos cristãos naquela época. Nessa época que não havia templos cristãos. Então os cristãos, eles iam para onde? Para cultuar? Para as sinagogas judaicas. Para o templo em Jerusalém. Se os judeus que presidiam as sinagogas e o templo vissem esses cristãos bebendo sangue, participando das festas pagãs, o que é que eles iriam fazer? Iriam proibir que eles entrassem nas sinagogas. E eles iriam deixar de aprender a palavra de Deus. Porque era o único lugar onde a palavra de Deus ainda era ensinada. Porque não havia ido igrejas evangélicas, igrejas cristãs na época. Os irmãos estão entendendo? O motivo e a razão. Então há todo um contexto aqui. O porquê da orientação, que não é nem uma proibição, é uma orientação. Então o objetivo desta conclusiva afirmação agora se torna muito claro para mim e para você. Os apóstolos queriam garantir que todos os novos convertidos, gentios, seriam capazes de valer-se dessa instrução, assim vista que a palavra de Deus seria ensinado nas sinagogas e nos templos. Ao renunciar a quaisquer associações com idolatria, escolhendo adorar somente o verdadeiro Deus, diz William Hendricks, esses novos convertidos, gentios, puderam comparecer à sinagoga judaica. Ali eles seriam capazes de aprender os ensinamentos básicos das Sagradas Escrituras todos os sábados. Em áreas onde congregações cristãs ainda não tinham sido estabelecidas, a sinagoga era um único centro de treinamento organizado, onde as Escrituras podiam ser apresentadas. As determinações, então, do Novo Testamento, de se abster de comer carne com sangue, carne de animal sufocado e coisas sacrificadas aos ídolos, era uma medida de amor, não uma lei restritiva. Como essas coisas faziam parte da lei cerimonial, podiam ser suprimidas, ou seja, não precisam obrigatoriamente ser observadas hoje pelos cristãos.
E aí você está, então, se perguntando aí, porque eu não sou telepata não, mas eu conheço bem o que passa na cabeça dos crentes. Pastor, e as relações sexuais ilícitas? As relações sexuais ilícitas estão dentro da lei moral, da questão do adultério, da prostituição. Um cristão verdadeiro não vai estar vivendo dessa maneira. Ele não vai estar vivendo de forma sem regra, sem lei, de forma desregrada. Mas o que diz respeito a comer carne com sangue, ou carne de animal, de comida sufocada, de animal que foi sufocado, né? Não há uma proibição. A orientação era por conta dos cultos pagãos e das festas pagãs da época. Ok, meus irmãos? O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ó: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Então, em suma, se você não entendeu ainda o que eu quis dizer, ou o que eu estou dizendo, é que hoje nunca foi pecado e hoje, muito mais, não é pecado comer carne com sangue ou de animal sufocado. Não é. Não é pecado. Por que não é? Porque não há uma proibição na Bíblia de não comer, há uma orientação a não comer, um conselho a não comer. E 2, se os sacrifícios apontavam para Cristo como o sacrifício perfeito, Jesus já veio há 2000 anos atrás, já se ofereceu por nós, ele cumpriu todo o ritual da lei, ele cumpriu todo o simbolismo, e agora nós estamos livres, meus irmãos. Então pode comer sua cabidela sem dor na consciência, pode comer seu sarrabui sem dor na consciência, mas não coma só, me chame, porque eu vou também, e não será pecado. Não será pecado, porque tudo vem de Deus.